Quantos de vocês nesse ano de 2021 vão fazer aniversário? Quem faz aniversário esse ano? Todos vocês vão ficar velhos, né? Então eu tenho um presente para você. Você pode pegar aí o seu celular e tira uma foto aqui da tela, do monitor. Eu tenho um presente para dar para vocês, um livro que eu escrevi o ano passado, intitulado Corona Antivírus. E você tira essa foto no final do culto, à tarde, amanhã você manda um WhatsApp para mim dizendo: eu quero o meu livro, e vou mandar um link para você fazer gratuitamente, você poder baixar esse livro, tá bom? É um presente, basta você tirar foto só para você lembrar, e você mande esse WhatsApp, e eu vou mandar para você o link desse presente. Eu sei que vai ser uma leitura muito especial na sua vida, amém? Então já, feliz aniversário, você já recebeu um baita presente aí, tá vendo? Vale a pena vir à igreja. No final do culto, ali à direita, tem alguns livros que eu tive o privilégio de escrever, e você também poderá, se quiser adquirir, abençoar. São recursos para abençoar a sua vida. Eu não sei se você gosta de comer melado, mas eu gosto demais de melado. E um garotinho gostava muito de comer melado, e todos os dias ele saía da escola e passava numa mercearia, e ali ele via um barril de melado. E ele chegava lá, não via ninguém, tacava o dedo no barril e saía correndo daquela loja. E o proprietário percebeu que todos os dias, naquela hora, o menino fazia isso. E o proprietário falou: eu vou pegar esse menino. No dia seguinte, na hora certa que o menino chegava, o proprietário se escondeu atrás das mercadorias. Lá veio o garoto, entrou na loja, viu o barril, tacou o dedo no barril. O proprietário foi lá, pegou aquele menino e falou: agora eu vou dar lição, ensinar a lição da sua vida. E virou o menino de ponta cabeça. E começou um processo de batismo daquele menino no barril de melado. Mas o menino era crente, menino de oração, da comunidade da graça de Atibaia, glória a Deus, aleluia. E à medida que o rosto dele ia chegando diante daquele barril, ele fez a seguinte oração: Senhor Deus, faça com que minha boca seja do tamanho desta oportunidade. Sabe uma coisa? Esse é o meu desejo, minha oração por você nesta manhã. Que Deus abra sua mente, o seu coração para o tamanho desta maravilhosa oportunidade. Se você trouxe sua Bíblia, gostaria de ler em Tiago, capítulo 1, versículos de 2 a 4 e o versículo 12. Quero colocar aqui na tela. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé, esse é o tema que temos estudado este mês, que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. E versículo 12: feliz o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Gostaria de intitular a palavra nesta manhã, e não noite, a mensagem: como superar as crises. Vamos orar. Amado Deus, nós te agradecemos por estarmos reunidos aqui na tua casa. Esse é o dia que fez o Senhor e nós nos alegramos nele. Alegrei-me, como me disseram: vamos à casa do Senhor. Nós te louvamos, te adoramos. Agora queremos ouvir a tua voz, que o Senhor fale conosco, que possamos sair daqui inspirados, motivados, desafiados a superarmos as nossas crises. E nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Interessante que o mundo está em crise. Esse Covid nos pegou de uma maneira tão cheia. Ninguém esperava o ano passado, nessa época do ano, que a gente ia passar o ano que nós passamos. Realmente é um grande desafio, uma grande crise que não poupou a ninguém. Interessante que no meu livro As 4 Estações da Vida eu falo sobre esse momento que todos nós passamos por diversas estações de vida, diversas fases.
E essas estações podem ser gerais, que afetam a todos, como o Covid, por exemplo, mas elas também podem ser específicas, e nós vamos contar um pouco uma história que nós vivenciamos o ano passado. Nas estações você tem a estação do inverno, que é a estação da recuperação, né? Depois da crise, da dificuldade, Deus quer que você se recupere, que você retome a sua vida, é o inverno. Aí você tem a estação da primavera, onde você se prepara para o restante da sua vida, para os melhores anos que Deus ainda tem preparado para você, graças a Deus pela primavera. Aí você chega o verão da produtividade, de grandes realizações, onde você vai cumprir o propósito que Deus estabeleceu para a sua vida. Ah, como é bom o verão. Mas nós temos aí o outono. Outono é a estação da provação. Outono, a palavra em inglês é fall, quando as folhas da árvore caem. É um tempo de perdas, onde todos nós passamos em várias etapas da nossa vida de perdas, de relacionamentos, finanças, saúde, pessoas, entes queridos, a vontade de viver, e agora estamos passando o mundo inteiro uma grande provação, um outono de perdas. Com certeza esse ano vai ser um ano que vai ficar na história das nossas vidas. O ano passado, né, 2020, um ano que ficou, que marcou a nossa vida. E ainda temos alguns desafios pela frente. Charles Dickens, no seu livro A História de Duas Cidades, ele começa essa obra, esse clássico, com a seguinte frase: aquele foi o melhor dos tempos e foi o pior dos tempos. Eu acho que essa frase representa o que nós estamos vivendo, quem sabe, nesse momento, o melhor e o pior dos tempos. 2020 para nós foi um ano muito especial, porque Priscila e eu celebramos 30 anos de casados, bodas de pérola, olha só que benção. Com certeza eu mereço uma medalha, gente, 30 anos, fala sério, mas a minha esposa merece um baita de um troféu por esses 30 anos, foi muito especial. Aí a nossa fotinho antes, 30 anos atrás, aquele não é meu filho, sou eu, tá, gente? 30 anos. Esse ano também, passado, nós também tivemos o nosso filho Davi, que voltou dos Estados Unidos, se formou, voltou para o casamento do seu irmão Felipe, com a Karen, e nós tivemos um casamento ali para a família, com alguns poucos amigos, e como foi especial ver o nosso filho mais velho se casar. Foi muito joia, foi um dos melhores dos tempos deste ano. Depois a gente vai contar alguns desafios que passamos. Hoje, o mundo inteiro está trabalhando para desenvolver, para multiplicar, passar para todo mundo a tal da tão esperada vacina. E hoje eu gostaria de já dar uma dose de uma vacina que não contra o vírus físico, mas o vírus que afeta a nossa mente, o nosso coração. Eu vou pegar um acróstico da palavra Covid, é a palavra que você mais ouviu nesse último ano. E se você está anotando, eu quero que você anote esses 5 princípios que tem a ver com o acróstico dessa palavra Covid, e que isso seja de inspiração. Como que você supera os desafios? 5 palavrinhas. Com a letra C, em primeiro lugar, cuidado absoluto. Cuidado absoluto. Nós precisamos tomar cuidado, como disse o pastor César, use a máscara, proteja-se. É um tempo de afastamento, e para nós brasileiros é difícil. Lá em Eclesiastes 3:5 diz: há tempo de abraçar, que a gente gosta o tempo todo, mas há tempo de deixar de abraçar. É tempo de pandemia. Então você dá, né? Em vez de dar um abraço na pessoa, dê uma cotovelada na pessoa do seu lado, dê um soquinho, né? Mas é isso. E como é importante nesse período, nesse momento, você cuidar da sua saúde. Eu creio que Deus tem algo muito especial para fazer em nossas vidas, mas a gente precisa ter saúde. Por isso é importante você se alimentar bem, você tomar vitaminas, você tomar sol, que o seu sistema imunológico esteja muito bem fortalecido para você superar esses desafios que nós temos. Cuide então da sua saúde. Letra O da palavra Covid é oportunidade nova. Oportunidade nova. Me lembro que várias pessoas
falavam para mim: Mário, puxa, eu não tenho tempo, estou tão ocupado trabalhando que eu não tenho tempo para minha família, não tenho tempo para Deus. E de repente, Covid veio, a pandemia veio, e o que nós mais tivemos então era uma oportunidade de investir tempo com a nossa família. Tomar café da manhã, um almoço, jantar juntos, conversar juntos. Como isso foi importante, como isso é importante, esse tempo de convívio. 1 Timóteo 5,8 diz: se alguém não cuida de seus parentes, é o quê? Especialmente os da sua família, negou a fé. É importante você cuidar daquelas pessoas com as quais você convive, as pessoas mais próximas. Sabe que ser cristão na igreja é muito fácil. O grande desafio é você ser cristão lá na sua casa. Então cuide da sua família, invista tempo. Você tem a oportunidade de ser o terceiro. Alguns aqui conhecem já esse movimento, essa pulseira maravilhosa que usa, me lembra desse conceito que quem é o primeiro na sua vida? É Deus. Quem vem em segundo lugar são as pessoas, e você é o terceiro. É o que diz na palavra de Deus em Filipenses 2: humildemente considerem os outros o quê? Superiores. Confesso para vocês que eu não tenho o dom espiritual de lavar louça. Alguém tem aqui? Mas agora nessa pandemia eu lavei muita louça. E às vezes a Priscila falava: amor, o que você está fazendo? Está doente? Não, eu estou te amando, querido. Estou servindo porque eu sou terceiro. Quantas oportunidades nós temos de servir as pessoas, os nossos vizinhos, os nossos amigos. E você está aqui, você foi salvo para servir. E não somente para sentar numa cadeira tão confortável como essa, mas nós estamos aqui para ser terceiros. Que oportunidade! Oportunidade maravilhosa de você criar novos projetos. Quantas pessoas eu conheci que nesse ano usaram um hobby e transformaram num negócio. Pessoas que perderam emprego, inovaram, fizeram coisas novas. Ou seja, quantos novos projetos Deus tem para nós. E a gente tem que estar atento para aproveitar essas oportunidades. No livro que você vai receber do coronavírus, está essa frase. Vamos ver juntos? Toda crise é uma nova oportunidade. Quem a enxergar e aproveitar será líder na nova realidade. Ou seja, crises são oportunidades, mas você tem que enxergar e você tem que aproveitar essas oportunidades, porque elas passam. E aí quem fizer isso vai ser líder nessa nova realidade. Líder na sua empresa, líder no seu mercado, onde você trabalha, onde você atua. Sabe, é o seu momento hoje. Muitos faliram, muitos fecharam, mas Deus está dando uma oportunidade para você. E você tem que aproveitar essas oportunidades. A oportunidade tem a ver com a necessidade, como é que você supre uma necessidade. E hoje quantas necessidades nós vemos. E quem suprir necessidade tem uma oportunidade. Oportunidades tem a ver com a sua habilidade. Você vai usar aquilo que você sabe fazer muito bem. O seu dom, o seu talento. É você empenhar esse seu talento, sua habilidade a serviço do outro. É uma oportunidade. Tem a ver com criatividade. Como que você faz algo de uma maneira nova, uma maneira diferente. Quantas pessoas foram inovadores e criativos durante esse período. E a oportunidade também tem a ver com amizade. Sabia que hoje mais de 50% dos empregos são oferecidos através de amigos, de relacionamentos. Quem tem bons amigos aqui? Que bom, né? Ainda bem. Quantas pessoas têm ajudado um ao outro. Então valorize o seu network, as suas amizades, os seus relacionamentos. Amém. Letra V, vitória. Repita comigo, vitória tão esperada. Como é importante você ter uma expectativa que você vai passar por essa crise e você vai sair do outro lado vitorioso. Quem crê nisso? Tem que crer nisso. Interessante que essas duas palavras, vítima e vitorioso, elas têm o mesmo radical, as letrinhas V e T.
Ou seja, as pessoas passam o quê? Pelas mesmas lutas, mesmas provações, mesmas dificuldades. Mas algumas pessoas se tornam vitoriosas e outras pessoas se tornam vítimas. É como elas encaram, como elas enxergam as lutas e os problemas, é que vai fazer com que ela se torne vitoriosa ou vítima. A vítima simplesmente ela se coloca numa posição passiva, ela joga a culpa nas outras pessoas. Mas o vitorioso ele enfrenta, ele vai em frente, ele engaja, ele supera, ele crê. E Deus diz que nós somos o que? Mais do que vencedores. Que você passe por essa crise e você saia vitorioso. No livro A Trilha dos Vencedores, eu digo o seguinte, que o que você crê, determina o que você pensa. O que você pensa deve ser expressado através do que você fala. E o que você fala vai influenciar o que você faz. E consequentemente, o que você faz determinará o seu destino. É como uma série de dominós que uma coisa vai influenciando a outra. Por isso é importante você ter sua fé, colocar sua fé na pessoa certa, na verdade certa, na coisa que é correta. Isso vai influenciar a sua mente, suas palavras, suas ações, e vai determinar onde você vai chegar. Você precisa superar e vencer os seus medos. Sabe que esse negócio de Covid é muito antigo. Se a gente lembrar na história de Jó, ele viveu, quem sabe, quase uma pandemia daquela época. Por quê? Ele perdeu tudo que ele tinha, ele perdeu a saúde dele, os bens dele, era o homem mais rico do Oriente, e tudo que ele tinha, ele perdeu. Seus filhos morreram. Ele passou por uma crise. E aqui nós aprendemos como que Jó pensava antes daquele problema. Ele diz assim, olha, Jó 3:25, o que eu temia veio sobre mim. Cuidado com aquelas coisas que você teme, porque o temor, o medo é a fé negativa, você crê que aquilo vai acontecer. Cuidado com essas coisas, para que elas não determinem a sua vida, o seu futuro. Quantas pessoas precisam superar o seu medo? M-E-D-O, o que é medo? Repita comigo, a maneira errada de operar. O que é medo? Maneira errada de operar. Se você está agindo com medo, saiba que você está agindo da maneira errada. E Deus nunca trabalha conosco, age conosco, para que a gente tenha medo. Na realidade, a palavra que Deus mais usa na Bíblia, quando Ele fala com seu filho ou sua filha, quando Ele o chama para algo, para se envolver com Ele, para cumprir o seu propósito, a reação normal dessas pessoas é que eles tiveram medo. E o que Deus fala? Não tenha medo, não temas, nem te espantes. A Bíblia fala que o amor lança fora todo medo. Esse amor, o amor de Deus, esse amor ágape, esse amor incondicional que Deus tem por você, ele afasta todo medo. Por isso você precisa conhecer mais esse Deus de amor. E Deus é amor, na sua essência. E diz a palavra que Deus não nos tem dado um espírito de medo ou de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Esse é o nosso Deus, é assim que Ele trabalha com os seus filhos. Eu amo o Salmo 23. Eu lembro quando eu era garotinho, eu decorei esse salmo. Se você não decorou, sugiro que você o faça. Mas diz assim, vamos ver juntos? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. E olha que lindo, ainda que eu ande, alguma versão diz, ainda que eu passe, ou seja, é temporário que você vai passar, ainda que você passe por isso, ande por isso, você não vai ficar nesse vale da sombra da morte, você vai passar por ele, mas o que vai fazer a diferença? É quem está com você ao passar pelo vale. E quando o Senhor é o seu pastor, nada vai faltar para você. Esse é o nosso Deus, um Deus conosco, um Deus presente. E como nós podemos confiar nessa promessa de Deus?
Digam aos desanimados, não tenham medo. Animem-se, pois o nosso Deus está aqui. Sabe quem está aqui nesta manhã? Além dessas pessoas lindas e maravilhosas, Deus está aqui conosco. Jesus está aqui conosco. Ele disse, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei ali presente. E Ele vem para nos salvar. Você crê nisso? Então anime-se, encorajem um ao outro. Eu sei que está desanimado, e Deus tem algo especial para fazer na sua vida. Letra I, inspiração necessária. Como é que você vai ter vitória quando você tem uma inspiração, você tem uma fonte de inspiração? E sabe quem é responsável pela sua inspiração, pela sua motivação? É você. Aquilo que você pensa, aquilo que motiva você, não é responsabilidade do pastor, não é responsabilidade do chefe da empresa, do diretor, do governador, do presidente. Você é responsável pela sua inspiração, sua motivação. Olha que diz em Lamentações 3, 2, 1. Vamos dizer juntos? Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. É você que vai trazer à sua memória aquilo que vai trazer esperança para você. Uma ótima fonte de esperança, que traz esperança para você, é a palavra de Deus, as promessas de Deus, de você conviver na casa de Deus, com o povo de Deus, não sozinho, não somente consumindo pela internet, mas você está com o povo de Deus. E tenho certeza que nessa casa, toda vez que a palavra de Deus aqui é ministrada, palavras de esperança preenchem o seu coração. E como é bom saber que nós não estamos sozinhos, que você tem pessoas que estão aqui para inspirar você, para motivar você. Você tem que estar presente. Como é importante estarmos inspirados. Uma pessoa desanimada é contagiosa, mas uma pessoa motivada é o quê? Contagiante. Você é contagioso ou contagiante? Que você seja contagiante, mesmo com a sua máscarazinha, que através dos seus olhos, que você brilhe em casa, que você brilhe no trabalho, a sua presença seja contagiante, como a luz desse mundo, como o sal dessa terra. Deus te colocou aqui para amar as pessoas, para influenciar as pessoas. Pessoas que precisam trabalhar, desenvolver sua atitude. Uma história muito bem humorada de um garotinho que um dia o vovô estava dormindo na sala, domingo à tarde, o garoto foi na geladeira, abriu lá e sentiu um cheiro forte, queijo gorgonzola. O garoto pegou um pouquinho de queijo, enquanto o vovô dormia, ele passou um queijo aqui no bigode do vovô. E ele se afastou, ficou olhando no cantinho. De repente o vovô acorda, se levanta e fala: nossa, a sala está cheirando mal. Aí o vovô foi lá para a cozinha: nossa, a cozinha está cheirando mal. Aí foi lá para o quarto dele: nossa, o quarto também está cheirando mal. Aí o vovô abriu a porta e saiu da casa: o mundo inteiro está fedendo. E tem muita gente que está assim, mas sabe o que é? É o queijinho gorgonzola no bigode dele, é a atitude dela. O importante é você estar inspirado, motivado. Nossa vida pode ser para outros o quê? Um balde de decepção ou uma fonte de inspiração. E você, tem sido o quê? Balde ou fonte? Sabe, Deus chama você para ser uma fonte de inspiração na sua casa. Você marido, você esposa, você filho, você irmão, ser uma inspiração na vida das pessoas. Amém? E letra D do Covid. Repita comigo: Deus presente. A grande pergunta que a maioria das pessoas nesse planeta fez nesses últimos meses: onde está Deus? Como é que pode, se Deus existe, tanta dificuldade, tantas crises, tantos problemas? Sabe uma coisa? Deus continua presente. Ele continua sendo Deus.
Na realidade, Ele permite que nós venhamos a passar por essas crises para que a gente reconheça que nós precisamos dEle. Não dá para você viver a sua vida longe de Deus, mas Ele está presente. Mas Ele quer que você se aproxime dEle, que você reconheça que Ele existe, que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ele presenteia Ele quer ter um relacionamento com você, não simplesmente algo religioso, mas um relacionamento vivo, através do seu Filho Jesus. Sabe que Jesus já escreveu lá no passado, lá em João capítulo 16, versículo 33. A segunda parte nós conhecemos muito bem, que diz assim, que neste mundo vocês terão o quê? Aflições. Mas ele disse, olha, mas contudo tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Como se ele estivesse dizendo, nesse mundo vocês vão passar por crises, dificuldades, pandemias, mas tenham bom ânimo. Mas olha o que ele começa naquele versículo lá em cima, o que ele diz? Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. É somente com Jesus que nós podemos ter paz no meio da crise. Somente quando Jesus está presente na nossa vida, e Ele é o príncipe da paz. E Jesus quer estar presente na sua vida, para você superar as crises. Interessante que há um relato na Bíblia, quando Jesus começou o seu ministério, estava com os discípulos, e um dia eles foram cruzar o mar da Galileia até um outro lado. Jesus cansado ali, dormindo no barquinho, veio uma grande tempestade, e os discípulos começaram a ficar preocupados, que o barquinho já estava quase afundando. E aí, num ato de desespero, eles acordam a Jesus: Jesus, você não se importa que a gente vai morrer aqui? E aí Jesus se levanta, e Jesus fala para os discípulos, o que ele diz? Por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Quem sabe você já falou para Jesus nesse último ano: Jesus, por que isso está acontecendo? Acorda, Jesus, nós vamos morrer, meu negócio vai fechar, meu futuro, meus filhos, minha saúde, meu casamento. Jesus, sabe o que Jesus está falando para você? Por que você está com medo? Homem de pequena fé, mulher de pequena fé. E sabe o que Jesus fez? Diz a palavra que ele então se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Tudo calmo, tudo paz. O Criador do universo declarou palavras, e a natureza obedeceu a Ele, e houve paz, houve tranquilidade. E naquele momento aqueles discípulos ficaram impressionados, que eles conheceram agora Jesus diante das dificuldades deles. Sabe, Deus está permitindo a mesma coisa que aconteceu na sua vida, para que você confie em Deus. Por falar em barco, agora no mês de outubro, uma quarta-feira de manhã, toca o telefone de casa. O nosso filho Davi tinha saído com os amigos para fazer uma gravação aqui na represa de Nazaré Paulista. Mais ou menos umas 10 da manhã toca o telefone, que eu não conhecia, e ele falou: Daddy, aconteceu um problema, e um acidente, nós estamos correndo, estão nos levando para o hospital aqui na cidade, pronto-socorro, por favor leve os nossos documentos. E nós ficamos sabendo que houve uma explosão num barco, começou um incêndio no barco, e esse aqui é o resultado do barco, depois de algum tempo. E sabe quem estava nesse barco? O nosso filho Davi. E nós corremos lá para o hospital, e eu vou pedir para o Davi vir aqui, Priscila também. Mas eu quero mostrar para vocês um vídeo rapidinho do médico, o cirurgião plástico que cuidou dele, o Dr. Traber. E ele só contou isso para nós
algumas semanas depois, mas preste atenção nesse depoimento. Quando eu vi o barco queimado, eu fiquei mais desanimado ainda. Uma queimadura com mais de 50%, dificilmente você salva um paciente. Da estatística que a gente tem, cada 2 a gente perde 1. É muito difícil. Eu queria pedir para o Davi compartilhar um pouquinho como é que foi essa experiência que ele passou agora esses meses passados. Bom dia a todos. Então, primeiramente, eu venho a vocês com agradecimento, porque a razão de estar aqui hoje, eu sei que foi a oração de todos vocês para a minha recuperação aqui. E venho também com uma pergunta: o que é um testemunho? Então, pouco mais de um mês de minha chegada aqui no Brasil, dia 14 de outubro, 10 da manhã, minha vida ficou em uma posição que eu nunca tive antes: vida em risco. Em meio de desespero, fazia sentido de tudo que havia acontecido. Minha mente silenciou, e a primeira palavra que Deus falou em minha vida foi: agradeça, agradeça e agradeça. Então, eu sigo minha jornada para o hospital, com a mente e alma em paz. Então, entramos na segunda parte da minha jornada, minha semana de UTI. O quarto de UTI se tornou um quarto de orações. Deus trabalhou em minha vida como nunca havia antes. Com minha mente inquieta, fui levado a ler Provérbios 16:9. Em seu coração, o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor direciona os seus passos. Neste versículo me residi e segurei durante aquela semana. E no 5º dia me deparei com o meu pior dia de dor. E pedi para Deus em voz alta: me ensina, Pai. E a segunda palavra que suspirou meu coração foi: paciência, paciência, paciência. Hoje, ainda buscando viver em paciência. E viver em paciência proporciona 2 aspectos que trabalham em nossas vidas. O primeiro aspecto é que entregamos tudo diante de Deus, nossos planos e anseios. E segundo, é que nos dá as oportunidades de sermos aluno do presente, estudantes da vida que Deus nos deu. E para concluir, quando eu estava escrevendo isso, me deparei com Salmos 118, 17 a 21. E diz: não morrerei, mas vivo ficarei para anunciar os feitos do Senhor. O Senhor me castigou com severidade, mas não me entregou à morte. Abram as portas da justiça para mim, pois quero entrar para dar graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, pela qual entramos os justos. Dou-te graças, porque me respondeste e foste minha salvação. Então pergunto mais uma vez: o que é um testemunho? Um testemunho é vida e verdade, e só através dos olhos de Deus se torna a verdadeira vida. Deus abençoe vocês. Obrigado. Especial nosso Deus, né? Eu creio que esse testemunho que é verdade e vida que o Davi fala aqui, na verdade é um testemunho de encorajamento. Cada testemunho aqui, cada um de vocês tem um testemunho, e ele precisa ser declarado. A fidelidade de Deus precisa ser declarada sempre, porque esse testemunho encoraja um ao outro, para permanecermos firmes na hora da provação. Que é na hora da provação que a gente até fala, é a hora do vamos ver, é que a gente sabe do que é feito, aquilo que foi construído na nossa vida através do Senhor. E o testemunho, ele vem para nos encorajar, para sermos uma igreja firme no Senhor na hora da provação, firme no Senhor na hora da luta, firme no Senhor onde a gente precisa exercitar a fé e não o medo. Então eu venho só finalizar nossa participação dizendo que gratidão é uma das formas de nós enfrentarmos os desafios. Vamos agradecer a Deus mesmo por tudo que a gente tem vivido, até as perdas, todas elas, porque Deus é capaz de transformar toda a perda em algo tão maravilhoso que nós não iríamos experimentar se não passássemos por isso. Parece doideira,
É loucura, mas é assim mesmo que é a caminhada com Deus. É uma loucura boa. É crer naquilo que não podemos ver. As promessas de Deus são sim. E eu quero deixar duas com vocês. Uma delas é a promessa de que aquilo que nós ensinamos aos nossos filhos permanece com eles. Mesmo quando nós semeamos e não vemos o fruto, a semente está ali. E o meu filho foi instrumento de Deus para me ensinar. Quando que eu podia imaginar que esse dia chegaria tão cedo? Achei que ele ia ter uns 50 anos para me ensinar alguma coisa, né? Afinal de contas, né? Eu sei tantas coisas, já vivi tanto mais que ele, mas que nada. Quando eu cheguei no hospital, e ele com muitas queimaduras, ainda antes de qualquer curativo, quando eu pude vê-lo, ele disse para mim, Mommy, ele tremendo, ele estava até em choque nesse momento, mas mesmo assim ele falou, Mommy, era para eu ter morrido, mas Deus não quis. Ele tem algo para fazer na minha vida. E ele falou, é só gratidão, Mommy, só gratidão. Ele me olhava assim, tipo, enxuga essa lágrima, é só gratidão, só gratidão. Eu falei, gente, era tudo que eu precisava ouvir e tudo que eu não imaginava ouvir. E foi através desse testemunho de sementes que a gente foi semeando, até aquelas que a gente nem podia imaginar que estavam ali, que permitiram ele ensinar. E a segunda promessa que eu já mencionei é que todas as coisas, elas colaboram para o bem dos que amam a Deus. A gente precisa crer 100% nisso. Tudo Deus é capaz de transformar em algo muito bom para nós. Que 2021 seja esse ano de vivermos isso mesmo na nossa casa. Aconteceu? Para tudo. Deus, eu creio que o Senhor é capaz de transformar tudo isso em algo bom. E eu te agradeço. E se vivermos assim, as nossas famílias serão fortes, a nossa igreja será forte, a nossa cidade, o nosso país verá coisas que nós não vimos ainda, através daqueles que creem. Obrigada por terem orado por nossa família, pelo nosso filho e por serem parte dessa nossa história. E obrigada por todo o carinho que a gente tem recebido aqui ao longo desses meses. Olha só a palavra desse algum serviço de queimado, montei algum serviço de queimado na Prefeitura de São Paulo, no Servidor Público Estadual, na Escola Paulista de Medicina. E antigamente, quando eu tinha um resultado desse, eu dizia, puxa vida, que sorte. Hoje eu agradeço a Deus porque eu sei que está nas mãos dele. E eu fico feliz de poder ter tido essa transformação e saber agora quem que está por trás realmente de tudo aquilo que a gente faz e de todos os propósitos que Deus nos deu na nossa vida. Vem um filho aqui, vem um filho aqui. Sabe que ele disse, né, que no passado eu diria que foi sorte. Na verdade, esse médico, alguns anos atrás, ele era ateu. Então ele dizia, foi sorte. Mas através da filha dele, que estuda na EIPG, a filha dele apresentou ele para o Criador. E hoje ele diz, não é sorte, é Deus. É Deus. Estou concluindo. Não fique muito animado, porque eu concluo várias vezes, tá? Alguns anos atrás, eu fui convidado para um evento de palestrantes muito seleto, muito especial. Só que justamente coincidia com uma viagem que eu tinha já pré-agendada e eu não poderia participar desse evento. E no dia seguinte, um amigo meu, um dos meus melhores amigos do Rio de Janeiro, um grande palestrante, renomado, ele escreve, falou, Mário, você vai participar desse evento? Eu falei, cara, infelizmente eu não vou, porque eu já tenho outro compromisso. Aí ele respondeu, puxa, se você não vai, eu também não vou. Eu fiquei lisonjeado com aquela palavra dele. Eu falei, mas é bom o evento, você pode ir? Ele falou, não vai fazer sentido.
E baseado nessa palavra dele, eu escrevi uma frase. Eu amo frases. E eu escrevi essa seguinte frase. Já vai chegar, isso. Se o quem não estiver presente, o que não faz sentido. Para esse meu amigo, se eu não estivesse lá naquele evento, o evento não faria sentido. Se o quem, se minha esposa não estiver presente, o meu casamento não faz sentido. Se os meus filhos, minha nora, hoje não estiverem presente, a família não faz sentido. Mas sabe de uma coisa? Se Deus não estiver presente, a vida não faz sentido. E Deus permite que nós venhamos a passar por essas provações, por essas lutas, para que a gente venha convidá-lo para estar presente conosco, para que Ele não simplesmente ser um Deus, uma figura religiosa, mas um Deus presente. Não Jesus num crucifixo, mas Jesus habitando no seu coração. E Jesus disse: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é esse caminho, Jesus é a porta de acesso para que Deus possa estar presente nas nossas vidas. E se você nunca entregou sua vida para Jesus, convidando para ser o Senhor e Salvador da sua vida, quem sabe hoje é o dia de você fazer isso, para que você possa ter de hoje em diante um relacionamento com Deus através de Jesus Cristo. Portanto, como superar a crise? Vamos recapitular esses pontos. Primeiro, que a letra C, o que é? Cuidado. Letra O, oportunidade. Letra V, vitória. Letra I, inspiração. E letra D, Deus presente. Vamos viajar para 2040, daqui a 20 anos, ou 19 anos agora. Quantos anos você vai ter nessa... Não precisa falar, tá, gente? Tudo bem, mas pense, só pense, tá? Alguns aqui já vão estar casados, alguns vão ser avós. Agora imagine só você avó, lá na sua casa, e o seu neto, a sua neta chega depois de um dia de escola e chega assim e fala: vovó, hoje na escola, na aula de história, a professora falou que no ano 2020 houve uma tal de pandemia, um Covid-19. Vó, você viveu essa época, como é que foi? Conta para mim, o que você fez? O que você aprendeu? O que você viveu? E pergunto: o que você vai contar para os seus netos daqui a 19, 20 anos? O que você vai falar para eles? Tem uma frase final para concluir essa mensagem. Vamos ver juntos? Viva hoje da maneira que você deseja ser lembrado amanhã. O que você vai contar para os seus netos daqui a 20 anos? É a maneira que você deve viver hoje. Você vai dizer: foi um tempo muito difícil, mas eu encontrei a Deus. Deus fez toda a diferença. Ele fortaleceu a minha fé. Eu passei pela provação, mas eu fui aprovado. Eu passei pelo vale da sombra da morte, mas eu não tive medo, porque Ele estava comigo. É o que Deus quer fazer com você nesta manhã, amém? Então eu quero dizer: você supere as crises. Fale para a pessoa que está ao seu lado: supere a sua crise. Com a ajuda de Deus, supere a sua crise. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, que privilégio nós temos de vivermos e nos relacionarmos com o Senhor através de Jesus Cristo, o nosso Salvador, o nosso Senhor. Nós te agradecemos porque, como diz a palavra que foi testemunhada, e como diz a tua palavra, em tudo dai graças, pois esta é a vontade do Senhor. Pai, muitas vezes nós não entendemos tudo o que tem acontecido, mas nós cremos no Senhor. Nós não sabemos o que o amanhã nos espera, mas nós já sabemos quem está no amanhã, que é o Senhor, que é o mesmo ontem, mesmo hoje, mesmo eternamente, e nós confiamos em Ti. Pai, nós queremos Te agradecer, porque o Senhor está aqui presente conosco.
e que o Senhor fale aos nossos corações hoje. Queremos renovar a nossa fé no Senhor, depositar a nossa fé em Ti, e Te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor está fazendo, por tudo que o Senhor ainda vai fazer. E aqueles que hoje querem entregar sua vida para Jesus, que o façam simplesmente com uma oração tão simples, dizendo: Senhor Jesus, eu preciso de Ti, reconheço que sou pecador, perdoa os meus pecados, entra na minha vida, e de hoje em diante eu quero Te seguir e quero Te servir, em nome de Jesus. E Ele vai fazer, e Ele vai mudar, e hoje vai ser o início de uma nova jornada na sua vida com Deus. E nós Te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor falou aos nossos corações essa manhã, e nós sabemos que vamos superar todas essas crises, em nome de Jesus, amém, amém. Coloque-se de pé, vamos cantar essa música novamente, que Deus tem algo para a sua vida. Você crê nisso? Vamos lá. Tem algo novo que Ele quer me dar, me abençoar, me cuidar. Deus tem algo muito especial para me mostrar, me ensinar, me guiar. Sempre que nas minhas forças confio, eu trabalho, luto, mas tudo em vão. Sempre que do Senhor eu dependo, eu recebo tudo das suas mãos. Deus tem algo, creia nisso e declare: algo novo que Ele quer me dar, me abençoar, me cuidar. Deus tem algo muito especial para me mostrar, me ensinar, me guiar. Sempre que nas minhas forças confio, eu trabalho e luto, mas tudo em vão. Sempre que do Senhor eu dependo, eu recebo tudo das suas mãos. Deus tem algo. Aleluia, você crê nisso? Vamos dar o nosso melhor louvor ao Senhor. Aplauda o Senhor, pois Ele tem algo para nós. Nós cremos nisso e recebemos isso nesta manhã, Senhor.